Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles a humilharam durante a entrevista, sem saber que seu pai era o diretor. Em um grande edifício de vidro e aço com vista para Manhattan, na esquina da 5ª Avenida com a Rua 52, Wellington e Chase, uma das mais prestigiadas empresas de consultoria financeira da Costa Leste, estava abrindo suas portas para um dia de recrutamento seletivo. Os elevadores subiam e desciam sem parar, deixando um a um a futura elite, recém-formados das melhores universidades do país, Harvard, Yale e Stanford. Todos vestidos com esmero, ostentando relógios suíços e ternos sob medida, com sobrenomes com partículas duplas ou endereços do Upper East Side. Maya Thompson, ela chegou sozinha, silenciosamente, com um arquivo na mão, sua silhueta discreta deslizando pelo salão de mármore. Aos 24 anos, formada em Universidade de Colômbia com honras, ela usava um terno azul marinho bem passado, mas obviamente acessível, sapatos pretos um pouco gastos e uma velha bolsa de lona reforçada. Seu cabelo trançado estava preso em um coque impecável, e seu rosto impassível exalava serenidade e determinação. Ela se sentou na sala de espera reservada aos candidatos. O clima era tenso e competitivo. Os outros candidatos trocavam olhares furtivos, avaliando-se como se estivessem em um torneio silencioso. Trocavam currículos em voz baixa, comparavam estágios e nomes de professores famosos. Maya, por outro lado, mantinha os olhos fixos em suas anotações, concentrada. Ela não tinha o privilégio de vir de uma família influente. O que ela tinha era filho inteligência, sua resiliência e sua crença em seu próprio valor. Do outro lado da janela saliente, na pequena sala onde os recrutadores observavam os candidatos, duas figuras se inclinavam sobre a mesa e conversavam. Ashley, uma recrutadora de RH com um sorriso malicioso, sussurrou para seu colega Brandon. Olha aquela ali. Ela nem tem uma bolsa de couro, uma bolsa grande amassada? Brandon, terno ajustado, cabelo perfeitamente penteado, zombou. Ela parece que acabou de sair de uma entrevista para uma vaga de assistente. Sério? Ela acha mesmo que vai conseguir um emprego aqui? Em Wellington? Eles riram baixinho, anotando algumas coisas, provavelmente já tendenciosas. Mas Maya, embora concentrada, tinha ouvido eles. Ela não olhou para cima, não reagiu. Apenas respirou fundo. Não era a primeira vez que era menosprezada. Não era a primeira vez que seus anos de trabalho duro eram reduzidos a um julgamento estético. Mas o que eles não sabiam era que Maya Thompson estava se preparando para esse tipo de momento a vida toda. Sua mãe, enfermeira noturna por 20 anos, a ensinara a se manter ereta diante da humilhação silenciosa. Seu pai, a quem ela sempre vira em ternos sóbrios sem saber o quão influente ele era, lhe transmitirá uma frase que ela repetia mentalmente toda vez que sentia os julgamentos se abaterem sobre ela. O silêncio de uma pessoa confiante é mais alto que o barulho do ignorante. Então ela sorriu. Não para eles, para ela mesma, porque ela sabia o seu valor, e que a entrevista não era apenas um teste, mas também um espelho erguido para os próprios recrutadores. Quando as entrevistas começaram, um por um, os candidatos foram chamados a uma sala moderna com paredes de vidro e uma longa mesa de carvalho brilhante e clara. A cada entrevista, os recrutadores eram cordiais, às vezes até entusiasmados, rindo com alguns candidatos, acenando cúmplices para os perfis da Ivy League, impressionados com nomes de família ou histórias de estágios em escritórios de tios influentes. Maya, enquanto isso, esperava em silêncio, sozinha em sua cadeira, com o olhar fixo, mas em paz, as mãos cruzadas no colo. O tempo pareceu passar mais devagar para ela, enquanto os outros saíam com sorrisos ou expressões confiantes. Finalmente, depois de mais de 2 horas, era a vez dele. Ela entrou na sala e cumprimentou-a educadamente. Nenhum sorriso foi retribuído. Nenhum aperto de mão, nenhum contato visual caloroso. Brandon estava curvado sobre o celular. Ashley ajeitava seus cachos loiros enquanto consultava um bloco de notas. Ela sentou-se, ereta e digna. Ashley mal levantou os olhos e então, num tom gélido. Ashley, muito bom. Você colocou a Columbia no seu currículo. Você realmente estudou lá? Maya calmamente, com a voz calma mas firme, respondeu. Maya, sim, estudei na Columbia com bolsa integral. Me formei como a melhor da turma em economia aplicada. Aquela resposta deveria ter despertado interesse, perguntas e um mínimo de respeito. Mas Brandon deu um sorriso irônico e se endireitou lentamente. Brandon, um profissional de mercado de ações? Interessante. E você acha mesmo que está pronto para trabalhar aqui na Wellington e Chase?
Não estamos falando de uma simples empresa de pesquisa. Estamos falando de pressão, clientes internacionais, semanas de trabalho de 70 horas, decisões multimilionárias. Maya não se abalou. Ela já tinha ouvido coisas piores, vivenciado coisas piores. Maya. Estudei enquanto trabalhava meio período por 4 anos. Fiz 2 estágios de verão em bancos de investimento. E estou perfeitamente confortável com as exigências. Mas Ashley, irritada, inclinou-se para a frente com os braços cruzados. Ashley. Sabe, Maya. Não estamos procurando apenas bons alunos. Queremos pessoas que entendamos códigos do mundo dos negócios. Quem consegue falar com nossos clientes sem parecer que acabaram de sair de um centro comunitário? Ela fez uma pausa e então acrescentou, ainda mais abruptamente. Você não tem um mentor no setor? Uma recomendação de um parceiro conhecido? Uma rede para nos mostrar? Maya ficou em silêncio por alguns segundos. Ela poderia ter dito tantas coisas. Ela poderia ter ido embora. O nome do pai dele, calou aqueles 2 recrutadores arrogantes com uma frase. Mas ela não fez isso. Não era o estilo dela. Ela queria ser julgada pelo que valia, não pelo seu nome. Maya. Prefiro que meu trabalho fale por mim. Ashley revirou os olhos. Brandon fechou o bloco de notas sem dizer uma palavra. Eles não perguntaram a ele nenhuma pergunta técnica. Nenhum caso prático, cenário sem cliente, nenhuma avaliação analítica como fizeram com os outros. Em vez disso, dispensaram-na com uma fórmula vaga. Brandon. Muito bem, obrigado. Entraremos em contato com você. Maya se levantou, agradeceu mesmo assim e saiu da sala sem revelar nada. Assim que ela entrou pela porta, Brandon bufou e riu baixinho. Brandon. Ela provavelmente acabará no atendimento ao cliente se tiver sorte. Ashley, digitando em seu telefone. Ou na recepção de um escritório de advocacia. Esse tipo de perfil não dura uma semana aqui. O que eles não sabiam era que atrás das paredes daquele mesmo andar, a poucos passos de distância, no escritório simples com persianas meio fechadas, estava o gerente-geral e fundador de Wellington e Chase, Jonathan Thompson. Um homem discreto com uma autoridade silenciosa, de quem poucos jovens recrutas ousavam se aproximar. Naquele dia, ele havia permanecido em segundo plano, observando parte das entrevistas pelas telas internas. Ele não queria intervir, não imediatamente. Queria saber como sua filha seria tratada. Sem nenhum tratamento especial. E o que ele viu, estava acontecendo mudando o futuro do departamento de R do seu negócio. Não apenas para Maya, mas para todos aqueles que, como ela, foram julgados não pelo seu valor, mas pela sua aparência, pela sua origem ou pela espessura do seu livro de endereços. Naquela mesma noite, numa casa elegante mas acolhedora, localizada num bairro tranquilo de Brooklyn Heights, Jonathan Thompson encontrou a filha para jantar. O cenário era simples, uma mesa grande e rústica de madeira, 2 pratos ainda fumegantes, uma garrafa de vinho aberta e um silêncio suave, quase cúmplice, entre um pai e sua filha. Jonathan, sempre impecavelmente vestido mesmo em casa, havia tirado o paletó, mas mantinha a camisa abotoada. Maya, por sua vez, havia trocado o terno por um suéter bege folgado e uma calça jeans surrada. Parecia calma, mas seu olhar permanecia distante. Distraidamente mexia os legumes no prato. Depois de algumas conversas informais sobre o dia, o silêncio se instalou. Então Jonathan largou o garfo, cruzou as mãos sobre a mesa e perguntou com voz calma mas atenta. Jonatas, então como foi a entrevista na Wellington e Chase? Maya olhou para ele. Havia hesitação e orgulho em seu olhar, mas também uma pitada de dor. Ela sabia que seu pai a amava profundamente, mas não se importava mais do que tudo que ela deveria traçar seu próprio curso. Foi ele quem insistiu que ela nunca usa seu nome no mundo profissional, para ser julgada por seus méritos, não por sua herança. Ela hesitou por um momento. Então disse suavemente. Maya, eles me humilharam, pai. Não com violência. Não com insultos. Só com aquele tom. Aquele desprezo gélido. Jonathan franziu a testa ligeiramente. Ela continuou com a voz calma mas magoada. Maya, questionaram meus estudos na Colômbia. Ashley me perguntou se eu realmente tinha estudado lá. Brandon zombou do fato de eu ser bolsista. Não me fizeram uma única pergunta séria. Nem uma única prova. Eu era invisível para eles. Ela fez uma pausa e continuou, olhando diretamente nos olhos. Maya, e eu sei que você queria que eu seguisse meu próprio caminho. Não para me aproveitar do seu nome. Mas, hoje me senti pequena. Não porque eu não fosse boa o suficiente. Mas porque eles nem me deram a chance de provar isso. Jonathan permaneceu em silêncio por um instante. Olhou para baixo e lentamente para cima.
Seu rosto normalmente calmo escureceu. Uma mistura de raiva reprimida e decepção silenciosa brilhou em seus olhos. Ele não era apenas o CEO de uma multinacional. Ele era pai. E um pai acabará de saber que sua filha havia sido menosprezada. Ele se levantou lentamente e foi até uma pequena mesa no fundo da sala. Lá, pegou o telefone do trabalho e discou um número. Jonatas, em voz baixa e firme. Linda, quero uma reunião amanhã de manhã, às 8 horas em ponto. Sala Júpiter. Todos os gerentes de RH. Todos os recrutadores presentes hoje. Ninguém está faltando. Ele desligou. Então ficou em silêncio por um momento, com os braços cruzados atrás das costas, de frente para a grande janela saliente com vista para as luzes da cidade. Maia também se levantou, olhando para ele com uma mistura de gratidão e culpa. Maia, pai, eu não queria que você interferisse. Só queria que você soubesse. Ele se virou, aproximou-se dela e colocou uma mão firme, mas carinhosa, em seu ombro. Jonatas, deixei você enfrentar o mundo sem rede de segurança por anos. Porque eu sabia que você era forte. Mas quando o mundo menospreza sua força como se ela não existisse, então isso deixa de ser uma lição de autoconfiança. É um abuso que não vou abandonar. Ele acrescentou, em voz profunda. Jonatas, o que esses dois fizeram você passar hoje? Quantos outros jovens como você passam por isso toda semana, sem nunca ousar falar sobre isso? Maia sentiu uma onda de emoção crescer dentro dela. Mas ela apenas assentiu. E Jonatas, abaixo. Amanhã, Maia, esta não será uma reunião comum. Amanhã, vou lembrá-los de que talento não se compra. Ele precisa ser reconhecido. E eles não conseguiram enxergar isso. Na manhã seguinte, às 7h58, os gerentes de RH da Wellington e Chase começou a entrar no Sala de Júpiter, a maior sala de conferências da sede. Localizada no último andar, oferecia uma vista panorâmica de Manhattan, mas, naquela manhã, ninguém parou para contemplar a cidade. O ar estava pesado, carregado de um mal-estar difuso. Suposições foram sussurradas. Por que esse encontro surpresa? Por que tão cedo? As paredes de vidro refletiam seu próprio reflexo. Ternos amassados, rostos tensos, olhares evasivos. Ashley, o primeiro a entrar, foi seu impecável terno marfim com o tablet na mão. Ela deu um leve sorriso ao ver Brandon chegar logo depois. Ele também tinha a confiança de quem acredita ter o ambiente sob controle. Trocaram um olhar cúmplice, sentados lado a lado no centro da mesa. Ashley, em voz baixa e zombeteira. Você acha que é por causa do recrutamento de ontem? Talvez o Sr. Thompson queira parabenizar nossa seleção. Brandon, zombando. Espero que sim. Recomendei 3 perfis perfeitos exceto a bolsista no final. Mas em pilha das 8 horas a porta deslizante se abriu. Jonathan Thompson entrou, uma figura sóbria, mas uma presença avassaladora. Ele usava um terno carvão sem gravata, e avançou lentamente até a cabeceira da mesa, acompanhado por Linda, seu assistente de longa data. Em suas mãos, um pasta azul marinho, fechado com elástico preto. Ninguém falou. Ele não cumprimentou ninguém. Não sorriu. Sentou-se, colocou o arquivo à sua frente e olhou lentamente para cada pessoa ao redor da mesa, uma por uma, como se estivesse assimilando a importância daquele encontro. Então, calmamente ele falou. E Jonatas, voz calma, mas ríspida. Ontem você conduziu entrevistas. Gostaria de ouvir sua opinião. Quem você acha que merece nossa atenção? Ashley endireitou os ombros, pronta para brilhar. Ashley, confiante. Bem, vimos vários perfis muito promissores. James Whitmore, filho do CEO da Leston Capital. Lisa Morgan, formada em Yale, família de embaixadores. E também havia este jovem, filho do governador da Pensilvânia. Ela recitou nomes como um catálogo da sociedade, citando laços familiares antes de habilidades. Jonathan assentiu em silêncio. Ele a ouviu até o fim. Então seu olhar endureceu. Seu tom mudou. Jonatas, olhando para Ashley. E a última candidata, Maia Thompson. Você não a achou extraordinária? Seguiu-se um silêncio constrangedor. Ashley lançou um olhar rápido para Brandon. Ele deu de ombros, visivelmente irritado. Brandon, em tom de desprezo. Ela não tinha o perfil de Wellington. Não era muito apresentável. O currículo dela não era ruim, mas faltava aquele refinamento. O que esperamos aqui? Ashley acrescentou defensivamente. Sentimos uma falta de conexão com nossos padrões culturais. Ela parecia deslocada. Jonathan então se levantou, lentamente. Pegou a pasta à sua frente e desamarrou o elástico, abriu-a e espalhou as folhas sobre a mesa, uma a uma. Leu-as em voz alta, virando as páginas. Jonatas calmamente, mas em voz alta.
Maya Thompson, oradora da turma de Economia Aplicada da Universidade de Colômbia. Estágio de verão no FMI. Projeto humanitário em Gana, em parceria com a Unesco. Trilingue, inglês, francês e swahili. Carta de recomendação assinada pelo próprio reitor da Universidade de Colômbia, que a descreve como uma das mentes mais brilhantes de sua geração. Ele finalmente olhou para o quarto, congelando cada olhar. Jonatas, em tom claro. Maya é minha filha. E choque atravessou a sala. Dava para ouvir um alfinete cair. Brandon olhou para baixo, paralisado. Ashley empalideceu, o tablet tremendo levemente entre os dedos. Ao redor deles, os outros recrutadores pareciam petrificados. Jonathan deu alguns passos para dentro da sala, com as mãos cruzadas atrás das costas. Jonatas, voz baixa mas aguda. Você viu uma mulher negra, vestindo um terno modesto e carregando uma bolsa sem logotipo. Você não viu sua inteligência. Você não viu sua perseverança. Você nem se deu ao trabalho de fazer uma única pergunta técnica a ela. Ele parou na frente deles, seu olhar duro como vidro ao redor da sala. Jonatas, o que você demonstrou ontem não é profissionalismo. É preconceito de desprezo de classe, e um total falta de discernimento. Você não desrespeitou apenas um candidato. Você desrespeitou o que esta empresa afirma representar, excelência. Para conquistá-la, não para usá-la em sua certidão de nascimento. Ele fechou o arquivo lentamente. E disse, virando-se para Linda. Jonatas, uma revisão completa do departamento de RH começa hoje. Treinamento obrigatório sobre combate ao preconceito inconsciente. Auditoria de todos os recrutamentos deste ano. Então, voltando-se para Ashley e Brandon. Jonatas, num tom glacial. Vocês dois estão suspensos. Com efeito imediato. Uma investigação interna determinará se o contrato de vocês deve ser rescindido por má conduta grave. E sem esperar resposta saiu do quarto, deixando para trás um silêncio ainda mais pesado do que quando chegou. Algumas semanas depois, ao retornar de uma entrevista em outra empresa, Maya recebeu uma ligação. Uma voz educada, porém calorosa, foi ouvida do outro lado da linha. Senhorita Thompson, aqui é Olivia Herrera, diretora de estratégia internacional da Wellington e Chase. Analisamos cuidadosamente o seu perfil, e gostaríamos de lhe oferecer uma vaga permanente em nossa equipe. Maya ficou em silêncio por um momento, surpresa. Não se tratava de uma segunda entrevista. Não era uma promessa para o futuro. Era uma oferta firme. Não por causa do pai, Jonathan mantinha distância, fiel aos seus princípios, mas porque outros líderes, comovido com sua carreira e suas habilidades, pediu para rever a lista de candidatos rejeitados. Ao descobrir suas realizações, sua humildade e a carta do reitor da Universidade de Colômbia, vários executivos imploraram em seu favor. Ela aceitou. Não com arrogância, mas com a mesma discrição que sempre a definiu. E desde o primeiro dia, fez o que sempre fizera. Trabalhou. Incansavelmente. Com rigor, humildade e ética impecável. Durante esse tempo, Ashley e Brandon, eles viram seu nome aparecer em um relatório interno confidencial, intitulado Discriminação Silenciosa no Processo de Recrutamento. O comportamento deles foi analisado, discutido pelo comitê executivo e considerado incompatível com os valores que a Wellington e Chase alegava defender. Eles deixaram a empresa alguns meses depois, discretamente, sem recomendação e com a reputação manchada no setor. Anos se passaram. Maya galgou a escada, lenta mas seguramente. Ela nunca pedia favores. Chegava cedo, saía tarde. Ela ouvia mais do que falava. Seus projetos davam resultados. Ela construiu relacionamentos com clientes internacionais, gerenciou crises e liderou fusões. Sua calma inspirava, sua precisão impressionava. 10 anos depois daquele primeiro dia, em uma sala de conferências ainda maior que seu local original, os membros do conselho executivo se reuniram para um anúncio histórico. Maya Thompson se tornou a primeira mulher negra a atuar no conselho executivo da Wellington e Chase. Naquele dia, seu pai, Jonathan, agora aposentado, assistiu à cerimônia em silêncio, sentado na última fileira. Seus olhos brilhavam, mas ele não disse nada. Sabia que Maya havia conquistado seu lugar por conta própria. Ela havia feito muito mais do que sobreviver ao sistema. Ela havia transcendido isso. E todos os anos, durante os dias de recrutamento, quando falava com a equipe de RH, ela sempre repetia a mesma frase com uma voz suave, mas firme, olhando diretamente nos olhos dos jovens recrutadores. O talento nem sempre veste um terno elegante. Às vezes ele só veste um sonho, e uma determinação indestrutível. Aprenda a reconhecê-lo. E em cada olhar que ele lançava, sentia-se que nenhuma de suas palavras era teórica.
Ela era a prova viva disso.